estudando as escolas de interpretação, chegamos agora ao pré-milenismo, tá, ok? A escola também conhecida como futurista, que lança a interpretação do milênio contida no livro de Apocalipse, que virá a ser instaurado de uma forma drástica por Cristo Jesus, tá certo? De uma forma instantânea, e que será instaurado de forma literal no plano terrestre, será instaurado aqui na Terra, e também está visualizada para o plano futuro, será instaurada no futuro, por isso pode ser chamado também de futurista. Pré-milenista porque coloca os eventos do arrebatamento e da tribulação antes do milênio. Então é uma abordagem pré-milenista, ou seja, antes do milênio, antes de vir o milênio, a instauração do milênio literal na Terra, haverão esses acontecimentos, tanto o arrebatamento da igreja quanto o período de grande tribulação, tá, ok? Então estamos falando do pré-milenismo, da abordagem futurista. A abordagem futurista, o tempo da igreja, o que nós vamos ver também na abordagem dispensacionalista, a questão do parêntese profético, a interpretação, uma hipótese de interpretação do texto de Daniel, as 69 semanas, desenvolvendo-se no transcorrer da história, o chamado parêntese profético, que interrompe as 69 semanas, na expectativa da 70ª. Então o acontecimento da 70ª semana, para alguns, se dará após o arrebatamento da igreja. Então tem aqui essa possibilidade aí do arrebatamento da igreja. Outros entendem que a igreja adentra o tempo do primeiro período da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, sendo retirada do meio. Então traz a abordagem mid-tribulacionista, sendo retirada no meio da grande tribulação, ficando então o segundo período, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a metade da 70ª semana de Daniel, como um período de intensa punição por parte de Deus sobre o anticristo e os seus associados, tá, ok? É o período que Apocalipse aborda como as taças da ira de Deus, as taças cheias da ira de Deus. Então a igreja, na verdade, vivenciaria o período dos selos e das trombetas ainda, mas não das taças. E aí, terminado esse período em que a igreja começa a ser perseguida, e aí temos aí os textos, por exemplo, do 5º selo, que vê as almas embaixo do altar, e no final desse período, quando as almas estão de vestes brancas e com palmas na mão, alguns entendem, os mid-tribulacionistas entendem que esses que estão sendo abordados ali são os integrantes da Igreja de Cristo, que vieram aqui ao longo das épocas pregando o Evangelho, adentram o primeiro período, tá certo? Primeira metade da grande tribulação, são arrebatados, então, né, na verdade são mortos, né, são perseguidos e são mortos e vão para o reino de Deus, vão para a glória como mártires. Então a igreja sofrerá, segundo essa abordagem mid-tribulacionista, a igreja sofrerá o martírio dos últimos tempos com a perseguição do anticristo. E após isso, se completar o número daqueles que vão ser martirizados pela perseguição do anticristo, virá então o derramamento das taças da ira de Deus, com o segundo período da grande tribulação, acerca do qual Jesus falou que se não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, ninguém resistiria. Então por isso que os mid-tribulacionistas entendem que o primeiro período da grande tribulação é vivenciado ao longo da história da igreja. Então eles alegorizam esse primeiro período da grande tribulação e entendem que o segundo período, 3 anos e meio, é literalizado visando a sua abreviação, que Jesus mesmo é que se encarregou de dar o entendimento disso, dizendo que eles são abreviados porque eles são 3 anos e meio porque são abreviados, e essa abreviação deve-se ao grande peso do derramamento da ira de Deus, tá, ok? Então temos aí os futuristas, todos eles são de um plano futurista. Por quê? Eles leem o milênio de forma literal e, lendo literalmente, eles lançam esse período para o futuro, por isso são futuristas. São pré-milenistas porque entendem que todos os acontecimentos aqui se darão antes do milênio. Então, tá certo? Pré-milênio, pré-milenistas.
E finalmente, aí temos, como eu já esclareci aqui, os mid, né, os pré-tribulacionistas, entendem que o arrebatamento será antes do período de grande tribulação. Então houveram as 69 semanas de Daniel, cumpriu-se na época da morte e ressurreição de Cristo. Após isso veio o tempo da igreja, que é qualificado como parêntese profético. Um parêntese por quê? Um parêntese abre uma exceção dentro de um texto, dentro de uma argumentação, dentro de uma fala. Então a pessoa vem numa sequência lógica e diz, eu vou abrir um parêntese. Quando ela abre um parêntese, ele está inserindo algo que não era daquele texto. Então ele vai abrir um parêntese e esse parêntese é explicativo, ou é algum acréscimo de informação que não necessariamente estaria ali. Então o que acontece? Os dispensacionalistas leem a história da igreja como um parêntese dentro da argumentação da 70ª semana de Daniel. E aí eles falam que como Jesus Cristo veio para o que era seu e os seus não receberam, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a igreja está qualificada dentre aqueles que, desses todos aqueles, né? Jesus veio para os judeus, para os seus o rejeitaram, não todos, mas a grande maioria o rejeitou. Então uma vez que foi rejeitado por eles, a todos quantos, então esses todos quantos é um número invariável, um número, é uma quantidade em aberto, né? Abre um leque de possibilidades, de números aí, todos quantos, desde os primeiros que aceitaram a mensagem salvífica de Cristo, até a última alma que aceitar. Quando dá-se então tempo em que se fechar, né, se fechar essa porta de evangelização, essa porta da graça, né, quando então virão aquele que está designado aí nas profecias acerca dos julgamentos de Deus. Então o que acontece? Esse período após a negativa dos judeus até a última pessoa que aceitar Cristo como Salvador, ele é tido como um parêntese dentro da narrativa lógica de Daniel. Então Daniel foi revelado a ele as 70 semanas, e a 70ª semana é uma semana de conclusão, uma semana que conclui todo o projeto de Deus em relação ao restabelecimento de Israel e a punição dos seus inimigos, a punição dos seus adversários, principalmente do anticristo, que se levanta no livro de Daniel, é tipificado como um chifre pequeno, por exemplo, que tem uma boca ousada, que fala blasfêmias contra Deus. Então essa abordagem de Daniel, ela é interrompida na 69ª, tá certo? Essa interrupção deve-se à negativa dos judeus. E aí Paulo aborda esse assunto como? Ele fala que a igreja é como um jambuzeiro bravo enxertado na videira. Veja que o enxerto não é a árvore natural. A árvore natural é a videira. E a árvore natural, Paulo mesmo deixa isso claro, é Israel. Então Paulo fala acerca disso. Se não poupou a árvore natural, quanto mais a enxertada. Paulo deixa esse alerta para os gentios. Paulo, vocês têm hoje o privilégio de serem o foco, né, de Deus, serem o foco da salvação através da graça. E judeus não, os judeus rejeitaram e estão marginalizados em relação a esses acontecimentos. Mas Paulo, ele guarda uma esperança de uma futura restauração de Israel, uma esperança escatológica. Então Israel tem um plano escatológico a se cumprir no futuro. E aí vamos ver também mais para frente outras escolas de interpretação entre aliancismo, neo-aliancismo e dispensacionalismo, com abordagens diferentes em relação a Israel e o cumprimento das profecias em relação a Israel. Um diz que a igreja é o substituto de Israel, outro diz que não, existe um plano específico para a igreja e outro para Israel. Aí vemos que são possibilidades de interpretação. Mas se nós levamos em consideração aquilo que Paulo fala em Romanos, vemos que Deus tem um plano futuro ainda a desenvolver em relação a Israel. E vemos a natureza da igreja. A igreja é um jambuzeiro bravo enxertado na videira. Então a videira original é Israel. A igreja foi um enxerto. E esse enxerto deu-se a partir da rejeição dos judeus. Aí Paulo usa esse argumento, que a rejeição deles é a nossa salvação. Veja só, hein? É interessante analisarmos essa dinâmica de relacionamento entre a igreja e Israel. Então Israel negou, se Israel houvesse aceitado em peso, né, Israel teria se tornado a grande nação evangelística da terra, e os judeus iriam por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E creio eu, é uma posição minha, né, ninguém é obrigado a aceitar, mas creio eu que se os judeus tivessem aceitado em peso e o Pentecostes prometido em Joel tivesse vindo sobre toda a nação de Israel, se não toda, sobre a grande maioria, ficado somente
um pequeno número de não aceitação, mas a grande maioria se convertendo e sendo capacitados pelo revestimento do Espírito, creio eu que a história da humanidade teria se resumido a poucos séculos. Poucos séculos de evangelismo intenso pela face da terra, e então viria um tempo escatológico, há muito tempo atrás. Mas diante da rejeição dos judeus, Jesus entrou então para o plano principal os gentios. Então os gentios teriam que ser alcançados pelos judeus. Os judeus seriam o grupo central aí na questão de ter a responsabilidade de evangelização de toda criatura. Seriam eles. Eles teriam que estar pregando esta palavra, eles teriam que estar indo por toda a terra, eles que teriam que estar fundando as igrejas, eles que teriam que estar proclamando o evangelho a toda criatura. Mas a partir da rejeição dele, Jesus comissionou ali aqueles 12, dos quais um traiu, foi substituído lá pelo colégio apostólico, colocado Matias, e não somente isso, mas Jesus mesmo se encarregou de chamar o 13º apóstolo, de chamar o apóstolo Paulo. E Jesus mesmo comissionou o apóstolo Paulo e entregou a ele o apostolado e o evangelho, como Paulo fala, que eu recebi o meu evangelho diretamente do Senhor. Então Paulo teve, professores teve, mas ele foi comissionado diretamente por Cristo. E aí a partir desses 12 apóstolos, e Paulo, que volta-se especificamente para os gentios, em todo lugar que ele vai, ele procura uma sinagoga, mas a partir dos conflitos dentro da sinagoga, ele volta-se para os gentios. Então a grande obra de evangelismo dentro do mundo gentílico é a responsabilidade de Cristo através de Paulo. O Senhor Jesus comissionou o seu apóstolo, Paulo, e Paulo pregou principalmente para os gentios. Os outros apóstolos também, mas não tanto quanto Paulo, não com alcance tão abrangente quanto Paulo. Formou os primeiros grandes continuadores, Timóteo, Tito. Tito era completamente gentil, Timóteo ainda tinha mãe judia, mas Tito era do mundo gentílico. Se não me engano, Silas, mas Tito eu sei que eu me recorde aqui, totalmente do mundo gentílico. Então o que acontece? A partir dessa abordagem vemos, a partir da rejeição dos judeus, a opção pelos gentios como pivô dessa situação. Então os gentios é que vão proclamar o evangelho a toda criatura, vão levar o evangelho a toda a raça humana. E aí o que acontece? A partir dessa mudança, em virtude da negação dos judeus, a possibilidade de ser oferecida a eles rejeitando, o plano de Deus não é atrapalhado, o plano de Deus não será frustrado. Rejeitou? Muito bem, a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí a igreja entra na história. Então a igreja não é visualizada por Daniel, nem poderia ser. Daniel estava voltado para os judeus. Mas a partir da rejeição dos judeus, e aliás, nem fica totalmente desconexo, porque Daniel mesmo fala que acerca do Filho do Homem, que ele será rejeitado, que ele será morto. Então Daniel aborda a questão da morte de Cristo. Agora, há coisas que Daniel não compreende. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, o plano da graça, a salvação sendo ofertada a todos os gentios por meio da graça, por meio da salvação em Cristo Jesus, a aceitação do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então tem coisas que Daniel não visualizou. Essas coisas que Daniel não consegue visualizar são entendidas como pertencentes ao parêntese profético. O parêntese profético interrompe a 69ª semana, ficando em suspenso até quando houver o arrebatamento da igreja. Então após o arrebatamento da igreja, dá-se-á a continuidade do relógio profético, podemos chamar assim, das 70 semanas de Daniel, com a inclusão, com a instalação da 70ª semana. E a 70ª semana está dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio, falsa paz, grande tribulação. Ok? Então só para a gente começar a compreender um pouco o plano pré-milenista, que é um grande conjunto. Dentro desse grande conjunto existem as escolas pré-tribulacionista, tá certo? Que fizemos aqui uma breve explicação acerca dela, entendendo o arrebatamento antes do período de 7 anos, divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Ambas estão relacionadas aqui. Tá certo? Então esses são pré-tribulacionistas. Os mid-tribulacionistas entendem o arrebatamento após o primeiro período de grande tribulação, ficando o segundo período, que é o período das taças, da grande ira de Deus, reservado somente para o anticristo e seus adeptos. Aqueles que ficarem aqui, aqueles que aceitarem a marca da besta.
e aqueles que morrerem no martírio vão ser recebidos em glória nas mansões celestiais. Então a igreja vem ao longo de todo esse período, o anticristo se manifesta, tá certo? A igreja adentra o período, o primeiro período de grande tribulação, quando ele sobe ao poder e instaura a marca, né? Obrigando todos a usarem, a aderirem a esta marca. E esta marca não necessariamente é um carimbo, tá? Então muitas pessoas aí especulam sobre a marca do anticristo. É um carimbo, né? É um objeto, é um número, é uma tatuagem. Olha, a questão abordada com relação ao símbolo, ela é mais profunda do que isso. Então ela é algo, claro, você vai ter que aceitar ou negar. Então isso podemos colocar. Não é algo oculto, é algo claro, é uma imposição. Certo? Não é uma opção, é uma imposição. Terá que aceitar. Essa imposição vai restringir ou não o acesso aos bens. Então todos aqueles que querem comprar, vender, negociar, precisam de adquirir mantimento, só poderão o fazer dentro da aceitação da marca, porque a marca viabiliza a participação no governo do anticristo. Então a marca, ela será uma imposição e ela será algo bastante evidente, bastante claro. A aceitação negativa de algo que está sendo lhe imposto. A partir da negativa, perseguição e morte. Aí dá-se a questão do martírio. E aí os tribulacionistas entendem, a igreja vai passar pelo último martírio. Esse martírio será durante o governo do anticristo. Após aqueles que morrerem no martírio, não aceitando o sinal, que será algo imposto. Então, em vez de ficar especulando, e aliás eu vou fazer a leitura aqui de um texto de João Calvino maravilhoso, que eu entendo que tem que nortear a nossa interpretação. Porque, independentemente da escola que você opte, o amilenismo, pós-milenismo, futuristas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, você tem que ter uma coerência e você tem que ter um respeito, uma reverência à palavra de Deus. Você não pode se deixar levar por especulações absurdas, imaginações, sem estar fundamentando isso de alguma forma na palavra de Deus, em coerência com ela, subordinado a ela. Nenhuma tese, nenhuma interpretação, nenhum teólogo, nenhuma hipótese é superior às afirmativas da Sagrada Escritura. Então tudo tem que subordinar a ela. Por que há diferenças de interpretação? Porque uns usam recurso alegórico, outros usam recurso literal, e existe uma certa ambiguidade no sentido de essa palavra ela pode ser literal, pode ser alegórica, e aí nessa ambiguidade mora uma certa diferença de opiniões. Mas todas as opiniões têm que convergir num objetivo só. Qual é? A centralização, a centralidade da palavra de Deus como regra de fé e conduta, como regra, inclusive, da construção de todas essas ideias aqui. Tudo